Uma menina de 13 anos está grávida e está contando toda essa trajetória. E aí, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Mari, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou te pedir, já se inscreve nesse canal, vai comentando ao longo do vídeo, deixa sua curtida. Vambora? Vem comigo, gente. A Nauane é uma menina linda de 13 anos que ela estava grávida, né? A bebezinha dela nasceu há pouco tempo. Eu vi a atualização ontem, então a nenenzinha dela já nasceu. Mas nós vamos pegar a raiz do problema, que é quando ela conta a respeito dessa gestação, né? Porque, venhamos e convenhamos, não devemos normalizar o fato de uma menina de 13 anos estar grávida. Não pode ser uma coisa comum, gente. Não dá pra gente achar que isso é uma coisa normal, tá? Tenho 13 anos de idade e tô grávida. Bom, no vídeo de hoje, como vocês pediram bastante também, eu vim estar falando pra vocês qual foi a reação do pai a descobrir a minha gravidez. Aí, gente, depois daquele bololô todo lá, que foi a reação dos meus pais e tal, eu já mandei mensagem pra esse menino, pra ver. Porque assim, ela contou num vídeo lá anterior, né, que ela morava com a avó dela. Então, ela morava no Ceará com a avó e aí ela engravidou. E ela não sabia que estava grávida, ela começou a sentir um desejo muito grande, a vontade de comer um tal de um bolo de coco lá. A avó deu dinheiro a ela para ela comprar esse bolo, ela comeu o bolo e logo em seguida ela teria vomitado esse bolo. De acordo com ela e com as vozes da cabeça desse povo, quando a pessoa está grávida, sente muito desejo, come e depois vomita e não está sabendo que está grávida, aí é porque ela está grávida. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de beta-HCG, não conheci. Mas, resultado, diante disso, a avó mandou essa menina, a Nauane, para a mãe dela de fato, já que ela estava com a avó, ela cresceu, né, sendo cuidada por essa avó, e aí a avó mandou a menina para São Paulo. Então ela saiu do Ceará, tá morando em São Paulo, junto com a mãe. O que ele ia falar, né, gente? Se ele ia assumir a neném e etc. Mas no caso, gente, ele era uma pessoa assim, que eu confiava bastante e confio, obviamente. Então, eu mandei mensagem pra ele, mandei a foto do teste e falei assim, olha, fizeram um teste aqui e deu positivo. Aí, gente, mandei, beleza. Sabe quando a pessoa fica, tipo, surpresa? Demora um pouquinho pra raciocinar o que aconteceu? Então, essa foi a reação dele. Aí, logo após, gente, ele já perguntou qual foi a reação dos meus pais, como eu tava me sentindo sobre isso, ao ter descoberto essa gravidez inesperada. Aí eu falei como é que eu tava me sentindo, não tava triste. Eu só tava meio que decepcionada comigo mesma por ter dado tanto desgosto pra minha família. Eu acho que ela tinha todo o direito de estar triste. Porque quando você tem 13 anos, você descobre que você está grávida, eu acho que você tem muito direito de estar triste. Muito, muito. Assim, eu engravidei com 20 e ainda me deu o direito de ficar um tanto quanto confusa, com a ideia toda bagunçada. Aí, gente, logo após ele já perguntou o que é que eu queria fazer e etc. Gente, apesar dele não ser um pai presente, por que ele não é um pai presente? É porque ele não quer? Não, gente. É porque nesse tempo eu morava no Ceará. Aí o que, gente? Depois do Ceará, assim que minha mãe descobriu a gravidez, no caso essa minha mãe, gente, lá do Ceará, ela é minha avó, só que eu chamei ela de mãe porque foi ela que me criou. Aí assim que descobriram a minha gravidez, me mandaram pra cá, pra São Paulo, pra minha mãe verdadeira. Aí como ele ainda é de menor, tem uma burocracia toda lá pra... Ela fala aqui, né, que ele ainda é de menor. Não é, tá? Não é. Isso aí é uma outra história. Ela fala que ele ainda é de menor e tal, e que por isso é complicado para ele ir até ela, mas ele não é de menor, não. Lembrando que ela tem 13. Se ele fosse de menor, se ele fosse menor de idade, ele teria que ter até 17, que são 4 anos de diferença. Mas ele tem mais do que isso. Ele viajar sozinho. Mas aí ele sempre pergunta, gente, se eu tô precisando de alguma coisa pra dar pra Cibele. E bom, gente, eu quero que vocês saibam que tudo que eu preciso e que tudo que a Cibele precisa, ele tá sempre me ajudando. Porque se ele foi homem de fazer o bebê, ele é homem também de assumir uma filha, né? Nem sempre, hein? Nem sempre. Essa história de o cara foi homem pra fazer, vai ser homem pra assumir. Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Principalmente para as meninas que estão me assistindo. Filho é de mãe, viu? O presente vem dentro de você. Você não livra jamais, tá certo?
Se o pai vai assumir, se não vai assumir, se vai ajudar, se vai cuidar, se não vai... Isso aí é algo que a Deus pertence. Agora, para você, é garantido. E, gente, essa foi a reação dele. Não teve nada como vocês estavam esperando, que era o quê? De não querer assumir, de não ligar pra filha e etc. Gente, aproveitando, eu vou falar aqui de uns comentários. Gente, o povo tá falando muito assim, devolvo pro universo. Gente, como assim? Eu não sabia que o universo engravidava vocês. Outras coisas que o povo fala bastante é assim, gente. Ah, mas minha mãe reclamando que eu durmo demais o dia todo. Então para de dormir o dia todo pra ela parar de reclamar com você, amor. Gente, mas esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bem explicado pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tem um comentário aqui do lado que eu vou ler pra vocês, que é só esse mesmo que eu quero ler, porque assim, a hora que eu assisti o vídeo, eu não tinha visto esse comentário, não. Daí agora abri pra gente, né, poder gravar aqui, e eu achei muito absurdo isso, muito absurdo. Alguém fala assim pra ela, gravidez inesperada, depois de coisar sem camisinha e deixar o cara jogar dentro, kkkk. E aí ela responde assim, amiga, eu não deixei. Ele fez isso e eu não senti nada. E ele não me contou também, tá? E aí, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Ai, como é difícil a vida, né? Não pode, tá? Os meninos que estão aí do outro lado, que estão me vendo, os bonitos que estão me assistindo aí do outro lado, as senhoras que são mães de meninos já vão ensinando para eles, não pode não, isso é crime, tá? Isso é crime, é proibido por lei e, inclusive, se ela quisesse ter feito um BO e feito um procedimento, ela poderia ter feito, porque o que ele fez com ela é um crime. Ele não tinha a permissão dela para agir como ele agiu. E também é aquilo, né? Se vocês, quando acontece, vocês ficam aí sentindo o que é diferente, então tá certo ir lá e julgar a menina. Mas se vocês também, quando faz, não sente uma diferença no que tá acontecendo, fica mais complicado de julgar a menina. Bom, e aí depois ela postou um outro vídeo em que ela fala sobre o pai da bebê. Esse vídeo que ela posta e que ela diz, eu chego a compreender, né? Ela fala que não teve nada daquilo que a gente esperava, que é o bafafá, o TTT, né? Mas a verdade é que teve sim. Oi, vocês, eu me chamo Naone, eu tenho 13 anos de idade e estou grávida. E no vídeo de hoje, gente, eu vim estar esclarecendo uma coisa que eu não esclareci no vídeo em que eu falava do pai da bebê. O menino que eu dizia ser pai da Cibele no vídeo não é o pai verdadeiro dela, gente. Ah, mas por que eu fiz isso? Porque, gente, ele era um menino que eu confiava bastante. Eu tinha ele como pai da minha filha, porque ele sempre perguntava se ela tava bem, mandava as coisas pra ela, o que tava precisando ele mandava. E, tipo, ele fez o papel que o pai de verdade dela não fez, sabe? Nawane, meu amor, deixa eu te falar, querida, por mais que ele seja um menino legal, você não pode falar que ele era o pai dela se ele não era o pai dela, sabe? Menos ainda se ele é um menino menor de idade. Se ele é um menino menor de idade, e aí você fala que ele é pai da sua bebê quando ele não é. Então eu considerava ele pai da minha filha. Ah, mas por que eu nunca falei do pai verdadeiro aqui? Porque, gente, pra confessar pra vocês, eu tinha um certo medo do que ele poderia fazer se ele visse o vídeo. É porque até hoje, né, eu não sei o que ele pode fazer se ele ver esse vídeo aqui, mesmo que eu não vá citar o nome dele. Mas, gente, nunca se sabe, né? Mas então hoje eu vim estar falando aqui como foi que ele descobriu, o que ele fez, né, e etc. E bom, gente, pra começar, o pai verdadeiro da neném tem 19 anos. Gente, acho que nem me cabe muito eu falar pai verdadeiro, porque não é pai, é só genitor mesmo. É o pai da menina. É o pai da menina e o pai da menina tem 19 anos. Então é um rapaz de 19 anos com uma menina de 13. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Bom, gente, foi exatamente assim. Quando eu descobri, né, eu falei pra ele que eu tava grávida e tal. E ele falou que ia assumir se fosse dele, como se eu estivesse fazendo com mais alguma outra pessoa além dele. Mas, gente, a gente continuou se falando, eu continuava vendo ele e etc. Aí, gente, beleza. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu ainda tinha contato com ele, nós se falava bem no comecinho mesmo, sabe? E ele prometia a mim uma coisa, dizia que ia vir aqui pra São Paulo, que ia assumir a minha filha. No caso, a gente não sabia se era menina ou se era menino na época. Mas ele dizia que ia cuidar dela, que ia arrumar uma casa pra nós morar com ela, que ia dar a melhor vida pra ela. Mas, gente,
Depois de tudo que aconteceu, eu vi que promessas são só palavras na maioria das vezes. Palavras apenas. Gente, ai, que dó dessa menina, pelo amor de Deus, a cara dela. Não tem nem cara de ter 13, né? Ela tem cara de quem tem uns 11, 12. Parece até a filha de uma amiga minha. Nó. Mas, gente, depois a gente teve umas desavenças, nós paramos de se falar. Aí, gente, depois de muito tempo, ele me mandou uma mensagem. Inclusive, foi no mesmo dia que eu fui fazer ultrassom pra descobrir se era menina ou se era menino. E detalhe, gente, ele queria que fosse menino. Por quê, gente? Porque ele queria que fosse menino. Aí, beleza, gente. Eu sou tão besta que eu continuei conversando com ele nesse dia. Aí eu fui pra ultrassom, beleza. Quando eu cheguei, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha descoberto se era menina ou se era menino. E ela tinha descoberto. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, é uma menina. E eu falei isso super, hiper, mega feliz. Porque eu achava que ele ia ficar feliz com a notícia. Mas na verdade, gente, eu só me decepcionei. Ele não ficou nada feliz. A verdade, gente, é que ele ficou meio que com raiva. Porque o quê? Porque ele dizia que o primeiro filho dele ia ser homem. Que não aceitava ter uma filha menina. Que como a minha filha é menina, ele não iria assumir e não ia a considerar como filha. E não assumiu, e não considera, e não se responsabiliza pelo que aconteceu. Essa menina passou por uma violência sexual. Ela não tem nem a capacidade, a percepção de entender o que aconteceu com ela. Ela levou essa gravidez sozinha. Não sei, assim, como que a mãe dela, né, recebeu ela lá. Claro que ela não está desamparada, tem a família. Ela fala ali mais pra frente no vídeo que ela não foi forçada a nada, né, no sentido de que ela não teria sido... Mas, gente, eu não sei de verdade até que ponto que a gente tem condição de acreditar que isso foi consentido, sabe? Não teve consentimento para jogar, né? O jogador jogar, mas jogou. Calma. Deixa eu processar. Aí o jogador não quis se responsabilizar com relação ao bebê, porque adivinha, ele não conseguiu ter apenas espermatozoides que fossem masculinos. E aí fecundou-se uma menininha. Então agora a Nawane é mãe solo dessa bebê. Esse cara, sinceramente, né? Mas vamos pensar o seguinte, que quando não presta é bom, vai embora, né? Porque até aqui tá valendo nada. Então, gente, é aquilo. Ninguém aceita quando a gente diz que tem que ter educação sexual nas escolas. Todo mundo bate na gente, reclama e fala mal. Mas me disse um negócio desse aí dá certo. Dá certo hora nenhuma. Quais as chances da avó dela ter feito as conversas que eram necessárias terem sido feitas em tempo hábil? Quais as chances? Para mim são poucas, são praticamente remotas, né? Agora é uma nova situação e a gente não sabe onde vai dar. A gente não faz ideia. Não faz ideia. Bom, gente, era sobre isso mesmo. Hoje a gente acompanhou aí Nawane, grávida aos 13 anos, vai crescer junto com a filha, junto com a bebê dela. Não é idade para ninguém ser mãe, é idade para você ser irmã de alguém, prima. Mãe não, né? E bola para frente, gente, que atrás vem gente. E tá nascendo gente, tá nascendo. Orientem suas meninas para não serem usadas. Orientem seus meninos para não usarem ninguém. Fica aí a sabedoria do dia. Eu quero te agradecer, você que chegou até aqui no final desse vídeo. Se não curtiu ainda, deixa sua curtida. Se fizer um comentário, pode ser o mais absurdo, eu sempre respondo. Eu sou essa pessoa que responde comentários absurdos. Compartilhe esse vídeo, tem um adolescente saliente que vocês conhecem por aí, ou um menino. Os meninos também têm que ficar a par do que está acontecendo. Tem um adolescente saliente que você conhece, manda esse vídeo para ele e fala, tá a fim de ser pai ou mãe aos 13, aos 12, aos 11, porque tá só caindo, hein? A idade tá só diminuindo. Nem sempre é na roleta russa, mas às vezes pode ser também. Fique esperto, meu povo, fique esperto. Vambora! Um grande beijo para vocês.
Fiquem todos com Deus e até a próxima, meu povo. Tchau!